Laceração é o bicho-papão de quase toda mulher que tá grávida. E meu objetivo aqui com esse vídeo é que você, pelo menos, reduza essa sua ansiedade, esse seu receio. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, falando sobre se eu pudesse tirar um medo de você em relação ao parto, qual seria? Qual é o seu maior medo em relação ao parto? O que te faz perder o sono quando você pensa no parto? Laceração é sempre o top 3. Laceração, violência obstétrica e o medo de não dar conta e de não aguentar a dor. E eu vou te falar que a gente tem muito conteúdo por aqui. Estamos no início desse canal e eu quero cada vez mais poder trazer clareza mental para você com assuntos relacionados a parto, cuidados com o bebê, sono, rotina, maternidade e negócios. Digamos que um cantinho com um pouco de mim, onde eu não preciso ficar produzindo conteúdo que só gere dopamina e vários gatilhos mentais aqui para você. Eu não quero que esse medo fique se escondendo mais embaixo da sua cama, então é dele que a gente vai falar hoje. O que eu quero que você entenda, que você tire da sua cabeça, é que a laceração tem uma influência com o tamanho desse bebê, com o peso desse bebê. É muito comum quando vocês estão lá no terceiro trimestre, vocês comecem a ficar, meu Deus, como é que eu vou parir essa criança? Porque eu fui na minha consulta de 30 semanas e na minha última ultrassom meu bebê já tá com 2,5 kg, imagina até o dia do parto, com quantos quilos ele vai estar. A laceração não tem relação com o tamanho desse bebê. E eu preciso que isso fique muito claro na cabeça de vocês, porque ficar escondendo esse medo da laceração e colocando ele para baixo do tapete, não entender o que te faz aumentar a sua chance de laceração e também não normalizar a laceração, eu sei que pode parecer difícil escutar isso, mas vai fazer com que vocês acabem tensionando muito mais essa região de forma inconsciente no dia do trabalho de parto. Mas calma, fica aqui comigo até o final que a gente vai falar sobre essa tensão na região do assoalho pélvico. O que eu quero que você entenda é que o que determina se essa mulher vai lacerar no dia do parto ou não são diversos fatores e nós não há como controlar esses fatores. O que vai te trazer um maior controle para nós que queremos controlar tudo é você, além de desenvolver mobilidade, consciência e uma boa respiração, é também trabalhar essa região pélvica com uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo. Você sim pode fazer massagens perineais em casa a partir de 34 semanas, mas você minimamente precisa de uma orientação de um profissional para saber como faz isso. Lá dentro da Prep to Birth, na semana 33, a gente tem uma aula sobre laceração, uma das nossas aulas sobre laceração, e essa com uma física explicando como vocês podem fazer massagens perineais. E eu quero que você busque direcionamento para conseguir fazer isso, mas também quero te explicar que a massagem perineal no assoalho pélvico, ela vem para trabalhar essa musculatura, esse tecido, para deixar ele mais maleável, ele menos tensionado também, como é uma região que a gente costuma não mexer muito, não trabalhar muito, somente no momento da relação. Ela acaba tendo como se fossem contraturas que a gente pudesse trabalhar essa região para ela ficar mais flexível, mais maleável no dia do parto. É a única coisa que tem uma comprovação científica, vamos dizer assim, que a gente pode fazer de maneira preventiva para a laceração durante a gestação. As outras todas são fatores que a gente consegue treinar, mas a gente não consegue ter uma certeza. Assim como a massagem perineal também não é uma garantia. O que eu quero que você entenda é que existem alguns pontos, e a gente vai falar sobre 4 deles aqui que vão influenciar nessa laceração. Primeiro de tudo, posição. A posição que você tá, ela impacta diretamente na quantidade de pressão que você coloca em cima do seu assoalho pélvico. Então aquela posição tradicional de ter bebê, por exemplo, de barriga para cima com as pernas abertas, ela traz muita pressão em cima do seu assoalho pélvico. Consequentemente, quanto mais pressão eu tenho, mais chance eu tenho de fazer com que essa pele, que é tão fininha e tão frágil, acabe lacerando, que é o rasgo natural. Então a posição é a primeira coisa que vai influenciar. Segunda coisa é a tensão também dessa região. O quanto essa musculatura tá tensa, o quanto essa região tá tensionada. E aí, quando eu falo pra você que você tem esse medo obscuro da laceração e isso pode te fazer lacerar ainda mais, ou pra mulheres que têm medo de fazer cocô na hora do parto, podem acabar comprimindo essa região, segurando de maneira involuntária aquela vontade de fazer cocô, isso também traz uma tensão maior ali. Então, a sua posição e o quanto você consegue trazer relaxamento, por isso que eu falo, quando vocês precisam fazer, eu falo isso muito pras minhas mentoradas dentro da PrEP, a gente faz muita simulação de parto. Quando você vai fazer uma simulação de parto, você precisa tentar minimamente compreender como que você faz para relaxar essa musculatura, como se você estivesse tentando empurrar de fato algo para fora. E a gente consegue treinar essa região da nossa vagina, essa musculatura ali do canal vaginal. Então, o relaxamento, o não tensionamento dessa região e a posição são fatores que vão influenciar ali no momento da minha laceração. Outra coisa que eu também preciso entender é que quando eu faço força na hora do meu trabalho de parto, uma força que não é aquela força involuntária, né, o push involuntário, aquela força, aquele push mais dirigido, seja por mim mesma ou por outra pessoa, eu também aumento a pressão nessa região. Então, eu faço com que essa minha chance de ter laceração, ela aumente muito mais. O que vocês precisam fazer de maneira muito intencional durante toda a gestação, então, para diminuir a chance de lacerar?
Eu preciso que você trabalhe a sua mobilidade pélvica. Quando você trabalha a sua mobilidade pélvica, você consegue desenvolver uma consciência corporal, saber posições que mais te favorecem, que menos te deixam desconfortáveis, saber maneiras que você pode se posicionar durante o seu trabalho de parto para conseguir promover uma maior encaixe, rotação e descida desse bebê. Então isso também vai ajudar num parto muito mais fluido. Um outro ponto importante é, quanto mais tempo você der para o expulsivo, menos a sua chance de laceração. Quanto mais tempo sem pressão em cima do seu assoalho pélvico. Então, você já parou para pensar por que aquela região do períneo ela é tão fina? Ela é tão suscetível a um rasgo, por exemplo? A região do nosso períneo ela é muito fina, justamente porque é uma região maleável que foi feita para esticar em 10 vezes e possivelmente rasgar durante esse trabalho de parto se for necessário. Então é uma região que foi feita para isso, né? Uma laceração, ela é muito tranquila a recuperação. Vocês têm um medo muito grande dela, porque o que a gente escuta? A mulher fica toda rasgada, e na verdade você pode ter um esfolão, como se você tivesse arranhado a sua pele, sabe? Como se você tivesse, é como se o seu bebê fosse, ele estivesse tentando passar numa porta que tá entreaberta, e aí numa parede, vamos botar assim, uma parede de alvenaria que tem só um espacinho, ele tá tentando passar num corredor, e aí ele vai passar e ele fica meio esfolado, arranhado, é basicamente isso, sabe? Essa região do teu períneo tá mais apertada, esse bebê quer passar, é natural que haja algum rasgo ali, seja ele de primeiro ou segundo grau, e a gente tem lacerações de terceiro e quarto grau, que são lacerações mais graves e que geralmente acontecem por essa influência de muita pressão em cima do assoalho pélvico, uma posição que não tá boa, uma mulher que tá tensionando essa região, que tá fazendo força de maneira involuntária, que tá trancando a respiração na hora do bebê sair. Então, a laceração de primeiro e segundo grau, que são lacerações mais leves, elas mais facilmente vão acontecer quando essa mulher tá bem posicionada, respirando bem, vai ser uma coisa muito mais natural e mais tranquila. E a laceração de terceiro e quarto grau, além de tudo, ela tem uma influência de maior sobrecarga em cima desse assoalho pélvico e pouca consciência corporal dessa mulher. E, claro, somado às vezes a uma assistência de parto que não é muito humanizada e que coage essa mulher e força ela a ficar numa posição péssima e recebendo puxo dirigido também. Então, quando você trabalha essa consciência durante a sua gestação e junto disso, além da consciência, você desenvolve uma autonomia emocional para lidar com esse momento do expulsivo, você desenvolve uma boa respiração. Existe uma respiração de parto que, junto dessa respiração, ela ainda te promove liberação de anestésicos ali no teu organismo de forma natural, onde vai diminuir a tua percepção de dor, te ajuda a se manter mais consciente, porque você está oxigenando bem o seu cérebro e a relaxar aquela musculatura de baixo. Então, se você está fazendo uma boa respiração com vocalização, distensionando essa região que também está ligada lá com a região do teu assoalho pélvico durante o teu expulsivo e você tem liberdade de posição e não tá sofrendo um puxo dirigido, a sua chance de lacerar é muito menor. A laceração ela é algo completamente natural, então a gente não precisa ficar se preocupando tanto com essa respiração, porque se for respeitado esse teu espaço, essa tua mobilidade, o teu tempo de expulsivo, então o bebê, ele vai e volta no canal vaginal muitas vezes. Quando vocês não têm essa consciência, vocês acabam forçando esse bebê pra sair. Então a cabecinha já tá aqui, vai, faz força agora, não para, ele quer sair. Você tá pressionando, junto com aquela força natural que o teu corpo já tá fazendo, você tá trazendo muita pressão pra cima daquele assoalho pélvico. Então ele rasga. Quando eu simplesmente respiro e relaxo e deixo o meu bebê ficar naquele vai e vem ali embaixo, cabeça volta, a contração, a cabeça é a parte mais pesada do corpo, ela não vai voltar de ré no teu canal vaginal. Então, se teu filho tá parado aqui, quando a contração vem, dá um empurrãozinho e ele não sai, é porque essa parte aqui não esticou o suficiente ainda. Se você ficar pressionando, ele vai sair, só que ele vai rasgar. E se você deixa no tempo dele, essa pele ela vai se esticando até que esse bebê consiga sair de um períneo íntegro. Existem mulheres que dão luz a bebês de 4 quilos, 4,5 kg, 5 quilos, sem que haja laceração, porque o peso não é um fator determinante para influenciar nessa laceração, e sim todo esse conjunto de posicionamento, relaxamento, tensão, vocalização, sabe? Tempo, paciência, o externo conta muito nisso também. Então eu quero que você não sinta mais medo de lacerar e sim busque ferramentas que vão te ajudar a se sentir mais segura para lidar com esse momento de expulsivo, principalmente desenvolvendo uma autonomia emocional. Faça fisioterapia pélvica a partir da 34ª semana ou a partir de 30 semanas, depende muito dos protocolos das físios aí da sua região. Mas sim, fazer fisioterapia pélvica ajuda muito, e a massagem perineal a partir da 34ª semana é a única coisa que a gente tem uma comprovação que vai fazer digamos que uma ação preventiva no seu assoalho pélvico, ali no seu períneo. Ela vai trabalhar essa região do períneo, né? Essa região do períneo para que ela fique mais elástica e estique nesse momento de expulsivo com muito mais facilidade. Tem um vídeo rolando aí na internet de uma moça falando que ela teve uma laceração mais grave, de 3º grau, porque o expulsivo dela foi muito rápido. E o que a gente precisa entender é que nesse vídeo ela relata que alguns outros fatores também influenciaram para essa laceração. Então, acredito eu, de forma um pouco mais técnica, que essa laceração de 3º grau que ela teve foi muito mais pelo desespero, pelo susto de estar dentro do carro, por exemplo, por toda aquela pressão e emoção do momento, do que necessariamente por um expulsivo que foi rápido. Então, sim, esse expulsivo mais rápido pode ter literalmente esse corpo jogou esse bebê pra fora,
fora. Essas contrações estavam muito fortes, né? Foi um parto super a jato. Isso acabou impactando ali na região do períneo, mas a gente desenvolvendo um pouco mais esses outros pontos que são, de fato, fatores que influenciam na laceração. Isso vai ajudar vocês. Então, não quero ninguém ir com medo de dilatar rápido e ter laceração por isso, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a te deixar um pouco mais tranquila para esse momento de laceração. Me conta aqui qual é o outro tipo de conteúdo que você quer que eu traga para te deixar um pouco mais tranquila pro dia do teu parto. Lembra, se você ainda não me acompanha no Instagram, tô sempre abrindo caixinha de pergunta por lá, postando um pouco da minha rotina e também trazendo um processo de desmistificação e trabalho emocional para que você possa lidar com o dia do seu parto de maneira surreal e não apenas sobreviver a ele. Um beijo, até o próximo vídeo.